Olá pessoal, voltando com mais um vídeo aqui no canal. Então no vídeo de hoje, eu quero trazer para vocês três empresas, três ações de Warren Buffett com preço justo, bons dividendos e grande potencial de alta. Então bora pro conteúdo de hoje? A transição histórica da Berkshire Hathaway, Então a gente vê o período de transição onde Warren Buffett, o lendário oráculo de Omaha, ele anunciou que encerrará a sua trajetória como presidente da Berkshire Hathaway em 2025. Então vai se levantar um sucessor, um canadense Greg Abel, especialista no setor de energia, assumirá o comando, do conglomerado em um momento crucial para os mercados. Então eu quero trazer algumas empresas, e destacar também nesse período de transição, onde a Berkshire Hathaway está com um caixa recorde, tá? Ela está com 344 bilhões de dólares em caixa, tá? Uma posição de liquidez acumulada, pela próprio conglomerado, da qual, pode se preparar para um momento da qual eles podem sim fazer grandes aportes, entrar em grandes empresas. Então, todo esse período de transição, o que vai ser do conglomerado, Então eu quero trazer alguns dados para vocês. Outro ponto também, o indicador Warren Buffett, Então, 218%. Então, é a relação de valor de mercado versus o PIB dos Estados Unidos em novo recorde. Então, nos últimos meses foram marcados por fortes acumulações de caixa, tá? Totalizando 344 bilhões, segundo o último relatório, da F13. Este montante recorde reflete a estratégia cautelosa de Buffett, adiante de um mercado em patamares historicamente elevado. Então, é esse contraste que traz de um caixa tão elevado em um período de altas históricas, tá? Mas bora pro conteúdo. A estratégia para o futuro. É provável que a estratégia de retenção de liquidez à espera de oportunidades contadas seja mantida sob o comando de Greg Abel. O novo CEO terá ampla margem de atuação e recursos substanciais para imprimir sua visão no conglomerado, Então, diante, de uma nova gestão, um novo CEO e também com um caixa relevante, Então fica, a pergunta, como que a Berkshire Hathaway irá agir, diante desse novo cenário e diante do cenário também socioeconômico, político, monetário do país. Tá? Então atenção, nada nesse vídeo é uma recomendação de investimento, a gente só traz apenas conteúdo para ajudar os investidores aqui no Japão. Eu convido a todos a participar do nosso grupo de Telegram, um grupo aberto com conteúdos diários, e para aqueles que já são investidores, eu tenho uma aula exclusiva chamada Portfólio Permanente, que ajuda aos investidores a montar seu portfólio, tá? E para aqueles que não sabem nada, estão começando do zero, aqui mesmo no canal eu tenho uma aula grátis de como começar a investir no Japão de forma simples e segura, tá? Tudo o que você precisar, você pode contatar a gente no nosso grupo de Telegram, que a gente traz mais conteúdos e mais informações para vocês. Então, as três oportunidades selecionadas, então, são o Bank of America, a Chubb e a Davita Healthcare. Tá? Então nós temos aqui, a maior posição da carteira com 11,1 de participação, preço justo 25% acima da cotação atual, oferece imagem de segurança para Bank of America. A Chubb, então a seguradora suíça com 3% da carteira, fundamentos sólidos e histórico de dividendos crescentes há 9 anos consecutivos, e a Davita Healthcare representa 1,9% da carteira, combinação de gestão robusta, de caixa livre com setup técnico promissor para valorização. Então vamos lá, Bank of America, então um preço justo elevado e espaço, para correção. O Bank of America ocupa a maior posição individual da carteira Warren Buffett, com uma participação expressiva de 11,1%. Essa confiança depositada por um dos maiores investidores do mundo não é casual, reflete décadas de análise sobre o setor bancário americano. O Bank of America se destaca por apresentar preço justo cerca de 25% acima da cotação atual, segundo o índice da InvestPro. Esta margem de segurança substancial sugere que o mercado está subvalorizado, com potencial de lucros futuros do banco, criando uma oportunidade interessante para investidores de longo prazo. Tá? Então, a análise técnica, do Bank of America, então o papel exibe uma tendência de alta consolidada, mas sinais recentes indicam possível fase corretiva. Então, o movimento de queda do início de semana aproxima o ativo da região de suporte em torno da margem psicológica de $50, tá? E lembrando, nós estamos chegando perto dos balanços, balanços principalmente dos de banco, então isso também vai trazer volatilidade para o papel.
tá? Um catalisador à vista para o Bank of America seria o rumo do papel dependerá de grande parte dos resultados trimestrais. Então, esse que já está chegando essa semana. Os investidores estarão atentos à métrica como crescimento de depósito, qualidade da carteira de crédito e eficiência operacional. Tá? Seguindo aqui, né? Então a Chubb, né, fundamento sólido e potencial de valorização, é uma seguradora suíça de padrão global, representa 3% da carteira da Berkshire Hathaway, embora seja uma posição menor em termos percentuais. A qualidade dos fundamentos das empresas justifica a confiança de Warren Buffett no setor de seguros, tá? Então é mais uma empresa também que apresenta, né, fundamentos sólidos e ela tem sim potencial, né, de valorização no médio e longo prazo, tá? Então, o apelo dos dividendos crescentes, então ela apresenta esses dividendos crescentes com 9 anos consecutivos de aumento nos dividendos pagos aos acionistas e ainda 12,6 de prêmio de valor, tá? Potencial de valorização em relação ao preço justo calculado segundo dados da própria Berkshire Hathaway. Então, uma expectativa positiva para os resultados. Então, 9 revisões para cima, as analistas aumentando projeções e 6 revisões para baixo, analistas reduzindo estimativas, tá? Então, né, tende a ser divulgado agora no final desse mês os resultados da Chubb. Então, todos devem ficar atentos a toda a movimentação do papel e também aos resultados exibidos pela companhia. Seguindo, né, a Davita Healthcare, né, a confluência de fatores favoráveis, tá, ao setor de healthcare, né, com participação de 1,9 na carteira da Berkshire, foi incluída nessa análise pela combinação única de fatores que favorece o lado comprador. Trata-se de uma empresa especializada em tratamento de diálise renal, setor com demanda estrutural crescente, tá? Então, sempre, né, a gente tem que analisar, né, não só, né, o setor da qual ela atua, mas qual o nicho, qual ela atende, tá? Então, cada empresa você deve fazer as suas análises, né, para evitar seguir tendências, seguir relatórios às cegas, mas que você tome a sua decisão fundamentada com base em dados sólidos, tá? Então, o setup técnico promissor da Vita, tá? O gráfico da Vita apresenta a possibilidade de formação de duplo fundo com padrão técnico que historicamente sinaliza reversão de tendência de baixa para alta. Esse setup aumenta a atratividade da posição no momento atual. O padrão se confirmará se o suporte da região de $130 for respeitado nas próximas semanas. Então, atenção, né? Toda a volatilidade do papel, cenário macroeconômico, cenário de shutdown americano, né? E entre outras coisas, conflitos. Então, ficar atentos, tá? A quebra de tendência e o preço-alvo de 150, resistência próxima representa ganho potencial de 15%. Então, pode sim se caracterizar uma oportunidade, tá? Mas sempre a gente não dá nenhuma recomendação, faça suas análises, vê os balanços, vê os lucros, vê o endividamento da empresa, né? O CAGR, vê o PL, vê o PVP, veja todos os dados, né? Vê até o próprio dividend yield, se você mira, né, uma carteira da qual você pretende focar em dividendos, então faça as suas análises para você não tomar nenhuma decisão precipitada. Conclusão, oportunidade no portfólio de Buffett. As 3 ações analisadas, né, Bank of America, Chubb e Davita, representam diferentes vertentes da estratégia de investimento da Berkshire Hathaway. Cada uma oferece um perfil único de risco-retorno adequado a diferentes objetivos. Então, nós vemos que o Bank of America ele combina margem de segurança significativa com força do maior banco de varejo dos Estados Unidos. A Chubb oferece dividendos crescentes e resiliência defensiva, e o Davita apresenta potencial técnico de curto prazo, alinhando a fundamentos sólidos de longo prazo. Tá certo, pessoal? Então, o vídeo de hoje fica por aqui e eu deixo 4 recomendações de vídeos aqui no canal, da qual eu acredito que são fundamentais para consolidar e você continuar no seu crescimento e nos seus estudos. Tá bom, pessoal? Então, obrigado por hoje e nos vemos no próximo vídeo.